nós agradecemos o convite, né? É muita honra da nossa equipe. Eu aqui como enfermeira, eu represento a equipe de saúde da família do Jardim Sofia, de Joinville. Meu nome é Célia e estamos aqui para fazer uma troca, né, sobre a nossa experiência em processos de trabalho em Joinville. O tema de hoje é com o título A experiência de uma equipe de SF na gestão do processo de trabalho na atenção primária em saúde. Trazer a nossa experiência para vocês. Eu sou especialista em saúde da família e estou fazendo a preceptoria no SUS pelo Sírio-Libanês. Então, atualmente eu sou especializanda nesse curso. A nossa população da Unidade de Saúde Jardim Sofia conta atualmente com quase 6.000 pessoas. Dentro dessa região, no primeiro mapa, a gente tem todos os bairros de Joinville e o pontinho lá em cima, ao norte, nós temos o Jardim Sofia. E do ladinho ali, a nossa área de abrangência. A unidade de saúde fica bem central, né, no segundo mapa, bem central em relação a toda a área descrita. Então, essa área é dividida em 7 microáreas. Dessas 7 microáreas, nós temos atualmente só 2 assistidas pelo agente comunitário de saúde. Então, é um bairro que tem um espaço de zona rural, mas é essencialmente urbano. E a partir de 2015 que nós fizemos uma estimativa rápida para fazer o levantamento da nossa população da área, que hoje gira em torno de 6.000 pessoas. A composição da equipe, eu queria trazer aqui os nomes, né, dos agentes comunitários. A Arminda e a Raquel são as nossas 2 agentes comunitárias. A enfermeira, que sou eu, a técnica de higiene bucal, que é a Edmara, as técnicas de enfermagem, que são 2, a Lauane e a Sheila, e a odontóloga, que é a Franciele, nosso médico, o Fábio, e a zeladora, a Rosa, e o motorista, o Valdomiro. Eu faço questão de falar o nome deles, porque aqui nós temos uma equipe com uma potencialidade enorme, né? Nós não temos 7 agentes comunitários nas microáreas, nós temos as 2 microáreas assistidas, mas são agentes comunitários que conseguem, eu costumo brincar com eles que eles são 2, mas representam 10, porque tem uma potencialidade enorme, né? E eles conseguem, além da microárea deles, eles conseguem nos trazer os problemas de outras microáreas, eles conseguem assistir às outras microáreas, eles conseguem trabalhar a prevenção e a promoção de uma forma muito em cima da área toda, né? Então, é uma potencialidade muito grande do agente comunitário. Ele faz parte da equipe, ele é a equipe. Em relação à odontologia, então nós temos essa unidade de saúde com a odontologia na saúde da família. Então ela é assistida, né, pela população ali daquela região, e nós temos o técnico e a odontóloga que também fazem parte da nossa equipe de uma forma junto com o processo de trabalho, não é separado a saúde bucal da saúde da família, do médico, da enfermeira, nós temos um trabalho conjunto. E a zeladora, né, falar um pouquinho da potencialidade também da zeladora. Ela é a pessoa que está ali nos amparando, nos confortando, que quando a gente precisa tem um chazinho, um cafezinho. Cada componente, o seu Valdomiro, o nosso motorista,
que faz as atividades em campo, que conhece o território, que leva a gente, as famílias. Cada um desses tem um papel e uma potencialidade enorme. Nós também temos o apoio, nós não temos NASF nessa equipe, mas nós temos o apoio de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, ela dá suporte aos projetos que a gente implanta, né? Quando a gente vai começar a pensar em alguma proposta de trabalho, algum processo de trabalho, a gente tem que pensar no suporte que nós temos da equipe multidisciplinar. Então, essa equipe que está aqui, a doutora Ângela, que faz acupuntura, a Fernanda, psicóloga, a Isaura, que é nutricionista, fazem parte da nossa equipe de forma multidisciplinar. De forma semanal, a psicóloga e nutricionista de forma mensal, mas estão ali junto com a equipe desenvolvendo a nossa proposta de trabalho, atuando junto. Então, a princípio, é essa equipe que trabalha lá na Unidade de Saúde Jardim Sofia. Queria falar um pouquinho sobre as reuniões de equipe, né? Essa potencialidade que eu falei dessa equipe, o que faz a diferença da forma como ela se planeja, a forma como ela se programa e a forma como ela analisa, reflete e direciona as suas ações. Para isso ser possível, a gente precisa ter um espaço. E esse espaço, a nossa unidade, conseguiu, desde mais ou menos uns 5, 6 anos, a gente consegue fechar a unidade na quarta-feira à tarde para desenvolver esse processo de trabalho. Então, a comunicação e a interdisciplinaridade, ela precisa estar inserida no nosso exercício cotidiano de trabalho. Não tem como desvincular quando a tua proposta política é incrementar o processo de trabalho. Você não tem como fazer isso sem um espaço protegido para você pensar, discutir, analisar, refletir. Então, as reuniões da nossa equipe de trabalho, essa equipe que eu estou falando, que eu listei ali o nome, eu esqueci de falar, o médico, a dentista e a enfermeira são profissionais que estão há mais de 5 anos no mesmo espaço de trabalho. Os agentes comunitários também, há mais de 5 anos dentro do mesmo espaço e processo de trabalho. Só os técnicos de enfermagem, né, que a gente teve muitas trocas, mas o restante estão há mais de 5 anos dentro desse mesmo processo de trabalho. Então, essas reuniões de equipe, a gente já tem inserido em nossa rotina, ela já faz parte, não tem como desvincular um processo de trabalho que tem uma metodologia e que está dando certo. Eu trouxe essa proposta, né, de mostrar o impacto no processo de trabalho das nossas reuniões, porque são os pontos mais importantes que a gente acredita que fizeram a diferença, né? Porque quando você faz uma reunião, você tem que ter uma pauta, você tem que ter uma programação, você faz uma ata, né? Você encaminha as propostas, você dá diretrizes, cada um tem a sua responsabilidade, né? Ninguém está ali fazendo uma coisa sozinho, cada um tem a sua competência, e aquele que desvia um pouquinho da sua competência, ele é cobrado pela equipe, ele não é cobrado por uma pessoa, por um chefe, um coordenador, ele é cobrado pela equipe. Então é um processo de trabalho que se implanta e que, de alguma forma, a própria equipe lida, né, com as situações que aparecem, que fogem um pouquinho desse processo de trabalho. A própria equipe faz isso. Então é um processo muito bacana, ele é rico nesse sentido. E os pontos, né, que eu acho de maior impacto foram da comunicação. Então as reuniões semanais, né, todos sabem tudo.
a gente tem um processo de leitura, de memorando, tudo que a gente recebe, que vem da gestão, que vem da secretaria, ou, né, ou alguma coisa em relação a projetos, parceiros, tudo é discutido em equipe. Então a gente não tem esse diferencial. O fulano, porque é chefe ou coordenador, ele vai ter a responsabilidade por um memorando, alguma coisa assim. Não. A leitura é feita em equipe, todos sabem o que está acontecendo sobre um serviço, sobre uma proposta. Todos os encaminhamentos de memorando fazem parte da reunião, da ata também. A mudança, eu acho que é um dos pontos fortes que a gente consegue através da reunião de equipe, são as quebras de paradigmas, que eu vou colocar mais à frente, porque ele vai mudando a tua lógica de trabalhar, né? A forma como você produz o cuidado. Então, essa forma de produzir o cuidado, de fazer diferente, isso a gente consegue de uma forma conjunta, né? Analisando, planejando, principalmente olhando em conjunto. Os profissionais olham em conjunto para o seu território, eles conseguem ter uma visão dos problemas, né, e das nossas capacidades. Então, tudo que a gente faz, a gente planeja. E esse planejamento, ele traz essa quebra de paradigma, porque ali tem vários componentes dessa equipe, vários profissionais, e cada um vai ter o seu olhar, a sua contribuição num processo de trabalho, numa gestão de caso. Então, essa mudança, ela acaba incorporando mesmo aquele profissional que chegou na equipe, que meio que caiu de paraquedas, não conhece muito, né, sobre saúde da família, ele vai acabar se inserindo na proposta, porque a equipe já tem incorporado essa mudança. A construção das ações, né, todos os projetos que a gente tem, que eu vou mostrar para vocês, só foi possível porque a gente tem esse espaço. Mas não é um espaço onde a unidade fica aberta, ela não pode ficar aberta, porque todos têm que participar desse momento. É um momento único que você tem para fazer essa gestão, né? Para você conseguir resultado. Então, vale a pena. E outra, a gente tem uma população de quase 6.000 pessoas para pensar. Então, nós temos o dobro da nossa capacidade e nós precisamos ter espaço, ter estratégias para fazer impacto das nossas ações, né? Você não consegue ser resolutivo em tudo o tempo todo se você não parar para pensar e refletir sobre o teu processo de trabalho. Então, a construção das nossas ações só foi possível em função disso, que a gente consegue levantar uma das maiores bandeiras do nosso trabalho, né? Trabalho em saúde da família, as duas bandeiras é da promoção, que é você prover, né, a saúde, e a prevenção, que é você prever a doença, você se antecipar, né? E aí a gente entra na nossa, como diz Bus, né, na nossa promoção à saúde e qualidade de vida. A gente precisa pensar como fazer isso. Então, esse espaço das nossas reuniões foi o maior impacto, que eu diria, no processo, nesse avanço, nesse resultado que a gente teve, que foi poder prover e prever. O significado de trabalho em equipe, ele remete ao conhecimento e à valorização, o cuidado com o trabalho do outro. Então, se eu vou trabalhar, se eu vou compor uma equipe, eu vou ter que trabalhar junto, com um objetivo conjunto, mas eu vou ter que cuidar e valorizar o trabalho do outro. Uma equipe de saúde da família como a nossa ali, que vocês viram vários profissionais, é uma equipe só, mas são vários profissionais ali, todos eles têm a sua importância, cada um dentro da sua habilidade, mas o significado de você remeter essa valorização significa o cuidado com o outro, né? Cada um tem seu núcleo de competência, de responsabilidade, cada um tem sua potencialidade, consegue somar, né?
Nós temos, o que eu coloquei aqui para diferenciar, é sempre bom lembrar as equipes agrupamento, né? Aquelas que têm interesses que vão entrar em conflito, porque um agrupamento não é uma equipe. E as equipes integração, que eu acredito que a nossa represente bem isso, porque a gente tem essa integração por todo esse histórico, que faz a articulação das ações em conjunto. Então, a literatura aborda a situação de conflitos mais comuns entre as equipes, né? Que é pela falta de identificação com o trabalho, aqueles profissionais que foram obrigados, passaram no concurso, foram obrigados a ir para determinado lugar, mas não se identificam com aquele espaço, né? A grande rotatividade dos profissionais, uma das coisas que eu falei para vocês em relação aos profissionais, né, que estão ali nessa equipe há mais de 5 anos. Então, no mínimo, para você ter algum impacto, porque o processo de trabalho em saúde da família, ele é de longo prazo o resultado. Então, para você ter um resultado, você precisa ter uma equipe mais sólida, né, que não tenha tanta rotatividade. A postura dogmática, né, na crença, na perspectiva única, às vezes um profissional, né, defende sua percepção e não consegue ter uma percepção em comum, né? As múltiplas opiniões e posturas, o enfrentamento de situações difíceis que levam à descontinuidade do trabalho, que geram competições. Esses dois últimos, eu acredito, são o termômetro do estilo de gestão de uma equipe. Então, a gente tem que gerenciar esses conflitos, essas situações difíceis. A gente precisa gerenciar a questão da competitividade, né? E isso é um processo, isso você vai amadurecendo e a equipe vai conseguindo caminhar junto. Então, aqui é uma citação só para fechar. É necessário que a equipe se organize e tome medidas para impedir que esses problemas adquirem maiores proporção. Então, o promover o diálogo, motivar a equipe, né, delinear todos os membros, as ações, dar para cada um, ele é importante, né, dar a importância de cada componente para a equipe. Então, eu acho que a gente precisa promover mais essa questão da equipe e enfatizar mais a importância de lidar e gerenciar com os seus problemas. Aqui eu trouxe para vocês a nossa carteira de serviços. Então, a gente procurou fazer, nós não temos um banner, mas a gente fez lá na frente da unidade, tem um cartaz lá, onde a gente mostra, né, para o usuário que ele vem na unidade, né, para quebrar aquele paradigma de chegar na unidade através da doença ou da medicação, voltado, né, ao atendimento médico. Então, a gente procura mostrar que nós temos o acolhimento, nós temos a escuta qualificada, nós temos as visitas domiciliares, nós temos atendimentos de oficinas, nutrição, nós temos preventivos, testes do pezinho, enfim, tudo que uma unidade tem que ter no seu cardápio de serviços, né? Os grupos, tabagismo, gestante, enfim, a odontologia, esse é o nosso cardápio que a gente gosta de apresentar como uma oferta, né? As atividades coletivas que a gente demanda, então, né, a odontologia, o planejamento familiar, a puericultura, a gestantes, os testes rápidos, testes de Snelling, né, os grupos, saúde trabalhadora, a gente trabalha muito com parcerias, é uma área que tem muita empresa, onde está inserida a unidade de saúde Jardim Sofia, e como tem muita empresa, a gente trabalha bastante em parceria com elas. E nós trabalhamos então com demanda livre, né? A gente tem a escolha de agendamentos para os programas, a gente tem a porta aberta para atendimento, né? É tudo bem organizado e um processo de muita educação para que o usuário saiba quando procurar e se ele procurar ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido.
Aqui então os projetos, né, que a gente tem, judô, taekwondo, algumas coisas, projetos interdisciplinares, meio ambiente, horta, alimentação saudável. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso que eu mostrei, então são nossos cardápios assim de programas que a gente tem lá na frente para ofertar, para que o usuário saiba que existe aquela proposta de atendimento. Aqui a gente colocou a nossa experiência com o Telesaúde, né? O uso dessa ferramenta para nós, hoje eu estou do outro lado, mas a gente, nas nossas reuniões, que inclusive faz parte, né, das reuniões de equipe, a capacitação, é um espaço para você usar essa ferramenta, né, e se atualizar. Então, para a gente, a construção do conhecimento foi imprescindível, né? Ele é essencial, esse espaço de capacitação que a gente precisa permitir, né, que faça parte da nossa rotina. A experiência do excesso, a gente gostaria de comentar também, né? Colocamos aqui algumas experiências, né, em Cuba, o médico inglês, por exemplo, que atende 2.000 pessoas, uma atenção primária cubana atende 1.500 pessoas, a portaria do Ministério da Saúde, que dá a capacidade máxima, né, de 4.000 pessoas, e como eu falei para vocês, né, a nossa população está com... nós já passamos há muito desse dimensionamento populacional, né? A nossa unidade está com o dobro da sua capacidade. Então, como conciliar construção de conhecimento e resolutividade com o dobro de trabalho que estamos sendo submetidos? É uma pergunta que a gente não tem a resposta, mas que a gente procura buscar formas de enfrentamento para não deixar a nossa população desassistida. Em relação à quebra de paradigmas, eu queria mostrar para vocês rapidinho, né, essa questão da gente, o caso da Dona Maria, né, queixa de palpitação, né, e aquela abordagem rotineira, né, que se costumava fazer direcionado à doença, à patologia, né, o que está causando a palpitação. Então se olhava o coração como problema, né, via a paciente como o problema, o coração. E a proposta, né, da gente ter uma experiência de olhar integral, e isso a nossa equipe consegue fazer, olhar a paciente, né, a Dona Maria, dentro dos princípios de uma avaliação que seja contextualizada e humanizada. Ela faz parte de um ciclo de vida, ela tem referências em relação a vícios, ela tem uma religiosidade, ela tem todo um histórico, a gente consegue usar um genograma para ver esse histórico dela, enfim, né? Ela está sofrendo muito, pressão na empresa, é assim que a gente precisa olhar para ser resolutivo o nosso paciente. Queria falar sobre os princípios, né? Muito importante, a gente trabalha dentro de princípios lá. E a integralidade, eu acho que assim, é bárbaro, né? A gente conseguir buscar o trabalho de uma forma integral. Então aqui é uma foto da nossa equipe fazendo um estudo de caso, um projeto terapêutico, com o pessoal que cuida da população de rua. Então nós tínhamos um manejo com pacientes de população de rua e a gente fez esse projeto terapêutico. Então essa construção de práticas novas no agir social, a integralidade, ela tem que se materializar como princípio, como direito e como serviço na atenção e cuidado da saúde, obrigatoriamente. Aí os nossos princípios, eu tirei umas fotinhas para vocês verem, né, que a nossa unidade é uma unidade, uma casa alugada, uma casa antiga, mas a gente procura acolher da melhor forma. Então a gente fez um cantinho, né, do aleitamento, um espaço para a mãe amamentar bem confortável. A gente tem um espaço de livros, né, a geladoteca, tem espaço para as crianças lerem, e ali foto que a gente faz todos os dias um processo de acolhimento, de educação incansável, porque é assim que tem que ser. A comunidade, ela é muito flutuante, pessoas vão embora, né, outros vêm, e a gente tem que estar sempre educando, sempre, é um processo que não acaba. E esse acolhimento, esse processo,
a gente tem que garantir isso de uma forma, sim, conjunta. É toda a equipe. Então, ali vocês estão vendo, o pessoal técnico, os agentes comunitários fazem esse primeiro contato, aí depois o segundo contato com o médico e a enfermeira, enfim, a gente está sempre buscando formas de dar acessibilidade, de dar acolhimento. Esse é o diferencial, aí você consegue vincular. Então, os princípios, né, que nós somos orientados, que deve ser a base. A nossa base são os princípios. Se a gente quer modificar, né, é um caminho potente para a modificação, para essa reorientação, né, para a gente ter espaços mais fortes, nós precisamos observar os princípios, né? Então, são acolhimento, a longitudinalidade, são os princípios do SUS. Aqui eu coloquei algumas coisas em relação ao profissional, importante, né, que a gente tem que saber, porque nós lidamos com uma complexidade enorme, e essa complexidade, ela precisa ter um profissional que seja hábil, que ele tenha competência, habilidade para lidar com isso. Então, ele tem que ser centrado no paciente. Você tem que contextualizar a realidade desse paciente, você tem que avaliar essas informações, você tem que ter conhecimento baseado em evidência, quer dizer, você tem que estar sempre se atualizando, sempre procurando uma prática reflexiva, você tem que analisar as condições comuns dessa comunidade para intervir, para saber o que é o maior problema. Você tem que lidar com situações menos comuns, né, mas que de uma certa forma impõem risco de vida. Não é aquele risco imediato da emergência, mas é um risco de vida que a gente precisa intervir. Ele é advogado do seu usuário, o profissional de saúde, ele defende o seu usuário, ele defende as políticas públicas, ele é gestor no manejo das necessidades, quer dizer, nós temos a caneta na mão para manejar os recursos, né? E ele vai cuidar do usuário, né, que é a questão da integralidade nos diferentes contextos, na casa, no trabalho, no hospital. Então, ele acompanha esse usuário e ele é responsável por esse usuário. Ele é uma fonte de recursos, né? Coloquei ele também que ele faz genogramas e a gente consegue fazer genograma lá na unidade, mas dentro do projeto. Tem um projeto que eu vou falar que faz parte desse, que a gente aplica essa ferramenta, mas que assim, no dia a dia é um pouquinho difícil a gente conseguir aplicar. Por isso que a gente faz os projetos. Ele abandona as atitudes de eu e poder, ele tem uma relação de vínculo com o seu usuário, ele consegue acompanhar ao longo dos ciclos de vida, então fica uma relação mais próxima, mais vinculada, e aí ele consegue uma maior resolutividade, né, nos problemas, ouvindo o usuário e a sua família também. Então, os principais desafios para a efetivação desses princípios, né, da reforma sanitária é essa contradição, né, na política de formação e educação em saúde, né, as necessidades do sistema público. Vou falar um pouquinho aqui da questão da academia, dos acadêmicos, né, falando nessa formação, a importância da formação desse acadêmico que está indo lá na nossa unidade, dele ser bem acolhido, e de ser mostrado para ele, né, convidado ele para esse trabalho contínuo, em equipe e na comunidade. Então é muito importante trazer o acadêmico para essa proposta. E eu estou participando do PET, que é uma proposta de reorganização, e que esse movimento está começando e a gente está caminhando. Aqui enfatizar mais um pouquinho a importância, a gente não conseguiria, principalmente em relação às pesquisas, a gente não conseguiria se não tivesse a academia junto com a gente. Então, todos esses projetos que a gente conseguiu avaliar, fazer um diagnóstico e traçar um perfil, foi através da contribuição dos acadêmicos. A experiência do controle social, a importância da articulação, do diagnóstico conjunto, a execução. Se você quer trazer o controle social para o caminhar junto da equipe, você tem que fazer tudo junto.
o diagnóstico, o planejamento, a execução, eles têm que participar de alguma forma, em algum momento desse processo, eles têm que estar inseridos nesse processo. Então, a nossa experiência lá, inclusive quando a gente recebe os prêmios do resultado desse trabalho conjunto, a gente leva o controle social junto. Então, eles têm que participar de tudo, inclusive da premiação. A experiência do trabalho com o controle social, então trouxe alguns resultados, né? Atividades educativas foram muito desenvolvidas pelo presidente do conselho em sala, né? Quer dizer, a cidadania chegando próximo, a mobilização comunitária em projetos, lá que a gente teve também o projeto de saúde do homem, essa mobilização foi feita pelo controle social. A participação nas rodas de conversa, em todas as rodas de conversa dos projetos intersetorial, foram com a participação do controle social. Coloquei aqui a participação na 4ª Mostra Saúde da Família que a gente teve em Brasília. Nós levamos o conselheiro junto. O empoderamento das mulheres no projeto interdisciplinar, um outro projeto que a gente tem lá, e um dos resultados foi esse empoderamento. A partir desse projeto, elas começaram a exercer a cidadania, e uma delas é presidente do conselho, as outras são conselheiras. Então, são mulheres que começaram a se empoderar através do projeto e começaram a tomar seu lugar. E hoje a gente acha bárbaro isso. E a criação também de uma página do Facebook que a gente tem, que chega mais próximo da comunidade. A experiência no desenvolvimento de projetos, então desenvolvimento, né? Os projetos, assim, foi uma forma de conseguir uns resultados mais impactantes e interferir nos problemas que a gente tinha. Então, os problemas surgem na reunião de equipe, você articula com os profissionais, você avalia e você começa a desenvolver etapas, né, para impactar aquele problema, em conjunto com a equipe. Então, a nossa experiência em projetos é que você tem que, tudo que você fizer, você tem que registrar, tudo que você fizer é importante, e a gente tem que divulgar isso, porque é uma complexidade enorme, e tudo que a gente faz não é inventado, a gente tem embasamento, né, científico para isso. A gente só precisa começar a aplicar na prática. Então, esse aqui é o projeto interdisciplinar. Esse é um projeto que teve um objetivo, né, de acompanhar multidisciplinar, né, mudar as práticas de hábitos saudáveis e interferir nas condições crônicas, que a gente não consegue muito sucesso de forma individual, né? Cada um profissional trabalhando aqui com o paciente obeso, por exemplo, né? Mas se ele está inserido dentro de uma proposta que traz cidadania, que traz corresponsabilidade, né? Que faz a formação de um grupo atuante, ele faz toda a diferença. Então, essa é uma proposta, né, que a gente acabou colocando as práticas integrativas, porque elas trazem esse olhar ampliado, humanizado e contextualizado. Elas ajudam. Então, você tem um núcleo de abordagem, né? Nesse núcleo de abordagem, ali nesse espaço, é onde a gente leva a proposta de educação, é onde a gente faz oficinas de nutrição, é onde faz oficinas com a psicóloga, oficinas com plantas medicinais. Esse é o espaço onde você leva a saúde e a educação, mas você tem um núcleo de abordagem onde elas atraem, né, para a atividade. Então, ali nós temos a yoga, a dança circular, nós temos a acupuntura, as plantas medicinais. Aí eu trouxe aqui esse projeto foi apresentado, né? Então ele está disponível, e eu só trouxe para exemplificar aqui a colocação de uma paciente. Eu estava muito fechada em casa, não sentia alegria mais. Convivendo em grupo me fez ficar melhor. Não sinto mais tristeza. Se não vou ali, eu estaria indo para trás. Também perdi peso. Então, o nosso objetivo, essa paciente tem hipertensão, diabetes e obesidade. Você consegue intervir nesses 3 fatores que são condições clínicas, né, e crônicas. Então, o nosso objetivo, a perda de peso, acaba levando a todos os outros fatores, né? Esse projeto foi apresentado em um congresso internacional.
O projeto Família na Praça, então, que a gente faz um espaço de trocas, lazer, recreação. Uma vez por ano a gente reúne e leva para a participação comunitária, para o envolvimento, para as pessoas todas conhecerem o nosso projeto. A gente sai divulgando em todo o bairro, porque nós não temos agentes comunitários em todas as microáreas, então a divulgação tem que ser a partir desses processos assim de eventos, né? Que daí a gente consegue trazer. E isso é feito em forma conjunta com o controle social, a programação. A experiência e ações educativas na comunidade. Então, nosso objetivo é manter o vínculo comunitário. O nosso trabalhador está lá dentro da empresa, então se a empresa solicita, a gente vai lá. Ali tem as fotos de alguns lugares, né? O mercado, o supermercado do bairro, a gente está indo lá. Nós fomos convidados para um projeto, nós fomos lá. Uma igreja, né, a assembleia ali me convidou fora do horário, a gente vai lá. Então a educação a gente tem que estar levando. E é uma parceria. A empresa precisa da gente, a gente vai, né, o SUS vai, mas o SUS também precisa da parceria, né, da empresa, e a gente tem isso. Os resultados foram ótimos nesse sentido. O projeto da horta comunitária, né, foi um espaço criado muito bacana. O início dele foi tudo isso que eu estou falando. Esses projetos a gente faz muitos anos, né, e eles se consolidaram. São projetos que você inicia, você dá uma atenção especial e depois você solta. E esse foi um dos que deu certo, assim, que a comunidade se apoderou. Não foi da forma como a gente pensou esse projeto diferente, mas acabou tendo um outro rumo e a comunidade faz parte desse processo. Então, muito bacana, porque teve envolvimento de grupos, né, a formação da pastoral, foi tudo impulsionado pela equipe de saúde. E trazendo aí a cultura também, que nós tínhamos uma cultura em relação às plantas medicinais nessa região e a gente aproveitou isso. Aqui o PSE, então, que a gente, mesmo antes de consolidar o programa mesmo, Saúde na Escola, a nossa unidade já fazia atuações sempre mensais, nas escolas. Tá? Então, foi um projeto que já foi premiado em nível municipal. O projeto Jovem Vencedor, que durou 5 anos de atuação constante que a gente fez, e agora a gente já tem os resultados, né? Os resultados são bárbaros. A gente conseguiu intervir na cultura do bairro e conseguimos mesmo. Hoje você consegue olhar o bairro de uma outra forma em relação aos adolescentes. Mas esse resultado de diminuição de 90% dos casos de infração cometidos por adolescentes, esse a gente conseguiu com 1 ano e meio do projeto, 90%. O Conselho Tutelar que, por acaso, né, a gente descobriu que eles tinham observado essa diminuição. Foi um projeto que foi premiado 2 vezes a nível nacional, foi premiado pelo Ministério da Saúde e foi premiado e selecionado para ser referência em saúde do adolescente pela Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui que eu gosto sempre de falar em relação à intersetorialidade, esse aqui a gente usou no projeto Jovem Vencedor. Então ali vocês podem ver que teve uma ação intersetorial intensa. A gente trouxe todos que são responsáveis, porque não é só a saúde que é responsável. Eu vou acabar com os problemas lá na minha unidade se eu não olhar para esse problema. Mas todos são responsáveis pelo problema. Né? A infração, a violência vai me deixar aquela mãe que estava batendo lá na unidade de saúde toda semana, com queixas, com dor, e o motivo, né, era o filho que estava infracionando. Então, quando você vai resolver esse problema, você tem que olhar de forma intersetorial e chamar todos para essa responsabilidade. E foi o que esse projeto conseguiu fazer. Chamou todos para a responsabilidade, o Ministério Público, a própria gestão da Secretaria de Saúde fez parte de todo o processo, né? As academias que participaram, o Conselho Tutelar, as associações, todos participaram do controle social. E por isso que deu certo. Esse é o projeto de saúde e meio ambiente, Meu Bairro Minha Casa, foi um projeto premiado em nível estadual.
né? E a gente coloca assim da importância, compete a nossa habilidade técnica, né? Compete olhar o meio ambiente, porque a saúde é um elemento fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Portanto, tudo que diz respeito à relação saúde e ambiente se constitui em uma questão relevante. É uma questão relevante e precisa ser olhada. Não tem como desvincular o olhar para o meio ambiente. Esse projeto também teve a participação, como todos os outros, controle social, e ele consolidou, ele tem mais de 4 anos, e ele é anual. A gente faz as etapas sempre anuais com metodologia, tá? Então, os objetivos: desenvolver a mobilização, a vigilância, a promoção, consolidar essa cultura voltada ao meio ambiente. Os resultados, então, né, a gente conseguiu um plantio de 80 árvores no leito lá, porque tem o Rio do Braço ali, como tem a foto, né? Então, a gente conseguiu, a partir desse, o projeto da horta comunitária, um calendário de eventos, né, um planejamento, uma articulação intersetorial, as escolas participam junto, as lideranças. Então, é um projeto conjunto. Ele foi escrito, criado pela Unidade de Saúde, mas ele é um projeto comunitário. E aqui o meu contato, né, da Unidade de Saúde do Jardim Sofia. Estamos à disposição de vocês. A gente adora receber, né, acadêmicos, os profissionais, os colegas. Estamos à disposição. O meu contato de e-mail. E aqui eu trouxe alguma bibliografia, algumas não são muito atuais, porque eu tenho bastante tempo de formação e tenho uma referência de bibliografia que eu uso muito, então eu trouxe um pouquinho diferente a bibliografia. E agora a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Bom, a nossa primeira pergunta é do Cleverson. Quais as estratégias que a equipe usa para mobilizar a população a participar das ações? Alguma estratégia diferenciada? A estratégia, na verdade, como inspirar as pessoas, né? Como que a gente inspira, como que a gente começa algo? Eu acho que, a princípio de tudo, a gente tem que envolver todos. Quando você tem um problema, ele pode ser um problema para você, mas não é para a comunidade, né? Ou não é para aquele tipo de abordagem. Então, a primeira coisa é você avaliar se o teu problema, da tua equipe que vocês levantaram, é um problema que vai trazer significado na vida das pessoas. Isso tem que ser, tem que fazer parte desse processo. E nesse momento você precisa mostrar sempre os resultados. Tudo que você fizer, as pesquisas que a gente fez ali, toda forma de trabalhar, de toda a nossa metodologia, sempre teve esse ingrediente. Você tem que mostrar os problemas, primeiro ao controle social, e o controle social vai vincular vocês. E a partir disso você começa, as lideranças comunitárias, os pais, a família, você tem que trazê-los para a importância desse trabalho. Então, primeiramente, você precisa apresentar, planejar, embasar, argumentar, né, e criar essa rede de trabalho conjunto. Então, toda equipe tem que olhar e chegar a um resultado, a um planejamento, e então trabalhar em conjunto. Eu acho que essa habilidade, você precisa usar essas ferramentas, né, de avaliação. Nós precisamos intervir nos problemas de uma forma com metodologia pensada, embasada, né, cientificamente, e a partir daí você vai começar a vincular com a comunidade, com o teu público, que vai ser o foco do trabalho. Se você quiser acrescentar alguma coisa sobre a experiência de vocês, algum recado que você queira dar para as pessoas que participam, né, que integram outras unidades básicas de saúde. Eu acho que a gente precisa começar a pensar o fortalecimento da atenção primária, pensar e intervir.
Nós precisamos ser estrategistas, nós estamos numa proposta que é fantástica e que tem um potencial enorme, que é a atenção primária, reordenação de todo esse modelo, né? Nós estamos inseridos nessa proposta. E no dia a dia nós somos tão técnicos, né? Tão voltados aos nossos afazeres, que não são poucos na unidade para todos os profissionais. Nós temos os mesmos problemas que todas as outras unidades, com toda certeza, né? Nossa unidade sofre também com a população, como eu mostrei ali, o excesso. A gente sofre com as sobrecargas de demandas, né? Cada vez mais serviços que começam a aparecer, que faz parte, né, do nosso trabalho, e ainda com uma população acima. Então, a estratégia que a gente tem que usar é mostrar que isso é complicado para a equipe e que a gente faz a nossa parte, né? E que o gestor tem que fazer a sua também. A sua é olhar para aquele território, olhar para aquela equipe, território, né? E auxiliar, né? Eu acho que uma coordenação, uma gestão, ele precisa dar o apoio que o profissional precisa nesse momento, né? Fazer estratégias, modificar seu processo de trabalho, intervir em todos esses fatores, né? Intervir no processo saúde e doença, trabalhar com qualidade de vida, isso é a nossa proposta. Só que para fazer isso, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de um olhar diferenciado, a gente precisa ser motivado para isso. Nós também sofremos, a gente está vivendo um período complicado também na nossa unidade. E a diferença, a única diferença, é essa integração da equipe. E como é que a gente consegue isso? A gente consegue com todos aqueles fatores que eu falei. A reunião de equipe, o trabalho conjunto, a motivação, né? Quando você tem os resultados, quando a gente vai receber um prêmio, quando a gente é convidado para alguma coisa, todos participam. Um vai, né, para representar, como eu estou aqui agora, só que a equipe continua lá fazendo o seu trabalho. Então, isso é equipe, né? Isso é integração. É quando um dá apoio ao outro, um cuida do outro. Quando nós temos os problemas, a gente gerencia e se ajuda, né? Porque nós sabemos dos nossos problemas ali, nós sabemos de cada um de nosso colega, né? Então, a gestão precisa fazer o seu trabalho e ajudar esse processo. Nós fazemos o nosso.